Primeira coisa, o Vitor Pereira não tem dados de comparação para dizer se o Flamengo cria muito ou cria pouco. É a primeira coisa. Né? Ele não sabe como esse time, como esse elenco já criou e como a gente tem dificuldade hoje na criação. Apesar de que hoje eu acho que a gente criou mais do que outros jogos. Criou com bola trabalhada. Tem um passe bom do Arrascaeta para o Pedro bate, o goleiro defende. Tem outras bolas. Tem o chute bizonho do Gabigol, que é uma bola tramada, que o Pedro toca para trás, o Gabigol isola. Tem uma bola que o Pedro toca para trás, o Thiago Maia bate fraco. Teve outra batida fraca do Arrascaeta. Mas tivemos hoje mais jogadas criadas. Mas o Vitor Pereira não sabe o quanto esse time já criou. Se ele está feliz com o que ele viu hoje, em termos de criação, ele precisa ver alguns jogos com a maioria desses jogadores que estão aí, como a gente já criou muito mais. Né? O Flamengo, na minha opinião, não é a opinião dele, eu divirjo dele nessa opinião, eu acho que a gente ainda cria muito pouco. E no primeiro tempo a gente criou pouco. Eu falei isso até no intervalo. A gente fez 2 gols ali, mas eu acho que a gente criou muito pouco. Né? A gente sai ganhando no intervalo de 2-1, mas criando muito pouco. Tanto é que um gol é um cruzamento rechaçado pela zaga. E aí a bola cai no pé de um gênio, que dá uma pancada de fora de primeiro e faz o gol. E o segundo gol é um ponto que esse time tem tentado fazer mais, que é uma pressão um pouco mais alta, a gente toma a bola e faz o gol. Né? O Vitor Pereira tem tentado implementar isso, embora eu veja muitas falhas ainda, tanto nessa marcação alta, e hoje, especialmente hoje, eu vi muita falha na nossa última linha de defesa, uma linha de defesa que estava da forma que a gente gosta, é uma linha de defesa alta. Esse não é o problema, não é você jogar a linha para frente, o problema é você saber como faz a movimentação. E o Pedro Raul entrou algumas vezes no mano a mano em bolas lançadas atrás da zaga. Né? Então, assim, não é só você jogar a linha para frente que vai resolver o problema. Oi? Peck também, todo mundo teve liberdade ali. Algumas jogadas sim. Então, assim, a gente ainda teve muita bola entrando na zaga e isso eu acho que tem muito a ver com os 3 zagueiros. No esquema de 3 zagueiros mal treinado, um zagueiro fica muito longe do outro. É um espaço muito grande para os zagueiros. E isso os jogadores de ataque conseguem fazer facão no meio dos zagueiros. A gente toma um gol assim hoje. O gol do Alex Teixeira é assim. O Alex Teixeira entra no meio dos 2 zagueiros, quem está cobrindo é o Thiago Maia, não consegue chegar. Né? Num contra-ataque de 6 contra 2, que é um absurdo. Mas a gente leva esse gol. Começo do jogo, não gosto da transição defensiva do Flamengo. Acho que a transição defensiva do Flamengo voltou a piorar. E aí é um bom caso a se pensar, né? No primeiro jogo contra o Vasco, a gente fala que leva um gol meio do acaso, né? O Pumita chuta uma bola de longe, a bola faz uma curva improvável e entra, e a gente perde de 1-0. O Vasco perdeu um pênalti e jogou 2 bolas na trave naquele jogo. Então, às vezes, dá a impressão que a gente está melhor defensivamente, mas se a gente for pegar os lances de perigo, o primeiro jogo contra o Vasco a gente sofreu. A gente teve um pênalti contra e 2 bolas na trave. O jogo do Fluminense, um pouco melhor no primeiro tempo ali, mesmo assim a gente concedeu chances. E hoje, a gente levou 3 gols do Vasco. Um foi anulado, mas a gente levou 3 gols do Vasco. Então, em 2 jogos contra o Vasco, a gente, no mínimo, a gente deu aí 7 oportunidades de gols para ele. Né? 4 no primeiro jogo, 3 hoje. Acho que isso é muito ainda. E isso tem a ver com posicionamento e tem a ver com movimentação. Acho que o Flamengo ainda peca bastante em movimentação, e aí eu vou falar dos 3 zagueiros. Eu acho que está muito confuso ainda essa linha de zaga com os 3 zagueiros. Precisa de muito trabalho. Vitor Pereira vai ter uma semana para trabalhar e ele tem que trabalhar muito. Tem um outro problema. São os 2 volantes da frente da zaga. Dá muito espaço. Tem muito espaço para jogador entrar ali e tentar criar jogadas. Mesmo o Vasco, que não tem um meia tão cerebral assim. Né? O Nenê entra no segundo tempo, já no lugar do Alex Teixeira, e mesmo assim não conseguiu fazer nada. Né? Se o Vasco tem um meia melhor, é mais perigo para o Flamengo. É um jogador que ia transitar nesse espaço. Mal toca na bola. Nenê mal toca na bola, Marcão.
Então, assim, entre os zagueiros e os volantes tem muito espaço. E esse espaço é questão de compactação, é movimentação. Na minha visão, os jogadores ainda não estão com a movimentação internalizada. Os caras ainda não sabem direito para onde tem que correr, não sabem para onde, como tem que se posicionar em certos lances do jogo. Acontece ali no jogo e aí o que a gente faz? E eu acho que a gente se perde um pouco nisso. Ofensivamente, hoje, o primeiro tempo foi ruim, não foi igual o jogo do Fluminense. Acho que a gente faz um primeiro tempo pior, apesar de sair ganhando o jogo, né? Interessante isso. E depois que a gente sofre um empate ali, né? Eu acho que a gente conseguiu até criar um pouco mais. E sai o gol do Fabrício Bruno, e aí a gente tem um pouco mais de criação, criando essas bolas ali por dentro. O Vitor Pereira disse que os 3 zagueiros não serão para sempre, né? Não vão ser para todos os jogos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Vasco é um time que necessita de 3 zagueiros do Flamengo? Tendo só o Pedro Raul enfiado lá? Não. Eu não consegui entender. Ainda mais quando estava 1-0 pro Vasco. Quanto da entrada do Cebolinha, na verdade, a minha alteração era para retirar o Pablo. Eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu, mas o Pablo, para mim, tá um trator. Ele tá lento, ele não sobe. E assim, eu acho que ele prejudicou bastante, ele tá pesado, né? Uhum. O Rodrigo Caio falha no gol e falha feio. Dá uma cabeçada fraca, depois dá uma canelada de peladeiro na bola. A bola sobra pro jogador do Vasco. Uhum. E o Fabrício Bruno, para mim, é o melhor zagueiro dos 3 hoje, né? Acho que fez um baita jogo. Inclusive em termos de velocidade, recuperação, bola nas costas e ele sair correndo e conseguir chegar. Bola aérea também. Bola aérea foi bem. O Pablo tá um peso, cara. Tá num peso. Então eu teria tirado o Pablo para colocar o Cebolinha e teria recuado a Ayrton Lucas para a função de lateral. Eu já falei aqui, eu gosto mais. Ele disse que o Flamengo foi melhor nos últimos 4 jogos. Eu concordo com ele. Acho que o Flamengo foi melhor do que o adversário. O problema é que a gente não cria. E aí ele falou que a gente cria bastante. A gente tem a posse no campo do adversário, muitas vezes. Se você for pegar os últimos 4 jogos, a gente tem mais a posse no campo do adversário, mas a gente não consegue criar. E quando a gente perde essa bola, a gente sofre na transição e sempre um perigo contra. Então o Flamengo precisa melhorar nisso. Achei que hoje a gente foi fisicamente melhor, né? Eu falei aqui. Acho que fisicamente a gente foi melhor, taticamente muito abaixo. Acho que o time está muito abaixo taticamente. Alguns jogadores tecnicamente, parece que desaprenderam a jogar. Se você pegar o Vidal e a bola que ele enfia para o Pedro Raul, porque ele domina a bola e toca para trás para o Pedro Raul. Pedro Raul sai na frente e aí o Fabrício Bruno consegue chegar na cobertura. E ele se abaixa ainda, ele desiste da jogada. O Fabrício Bruno consegue chegar e consegue travar. Sim. Eu acho, e aí é uma opinião minha, eu acho que o time com 3 zagueiros de ofício é muito ruim na saída de bola. A gente não tem saída de bola de qualidade. Então, hoje, no segundo tempo, eu nem falei isso na narração, Arthur, mas a gente fez muita ligação direta em cima do Pedro com o chute do Santos. Muito. Sim. Muito. Teve uma vez que a gente falou isso. Uma vez. Os 3 zagueiros, para mim, eles são ruins na saída de bola. E aí a gente pode variar o zagueiro, tá? A gente pode colocar o Léo Pereira, pode colocar até o Davi Luiz. Eu acho que não melhora muito. Né? E isso se agrava quando a gente tem no meio-campo Thiago Maia e Vidal. O Thiago Maia é incapaz de receber uma bola de costas e girar. Ele não gira. Ele toca imediatamente para trás de novo. Isso atrasa o Flamengo. E o Vidal a gente está vendo que o Vidal... Cara, o Vidal tem muita vontade, ele dá carrinho. É muito doido. Assim, parece uma concessionária, é carrinho para todo lado. Às vezes uns até desnecessários. Total. Mas quando ele tá com a bola no pé, ele tem errado sistematicamente. E não é só ele, né? A gente tem visto muitos jogadores do Flamengo tecnicamente muito mal. Eu acho que no jogo de hoje em específico, como a gente tinha 7 jogadores defensivos, né? Os dois laterais, os três zagueiros e os 2 volantes. Para mim, o Arrascaeta ficou muito sobrecarregado no jogo de hoje. A gente deu uma sorte com o Arrascaeta, hoje estava muito bem. E ele, mesmo sobrecarregado, ele conseguiu se desvencilhar. E mesmo quando ele se desvencilhava, ele tem 2 jogadores lentos na frente dele, Pedro e Gabigol. Então, assim, dificulta muito o jogo do Flamengo quando a gente precisa sair rápido, né? Quando a gente vem com a bola dominada, não. A gente consegue.
Todas as jogadas que a gente criou foi assim. A transição defensiva, eu já falei aqui. Bola aérea. A gente precisa trabalhar a bola aérea. A bola aérea defensiva do Flamengo é um sufoco toda a bola. Hoje a gente levou um gol de lateral. E o gol anulado foi uma falta, que é a falta que é treinada toda vez antes do jogo. Que a gente falou no pré. A bola aérea que o Renan viu no jogo, que a gente viu hoje na Flá TV, e a gente levou um gol assim. Não houve falta no Ayrton Lucas. Por sorte, o Léo Pelé estava em impedimento e a gente não levou o gol. E é isso. Acho que de positivo fica melhor a física no geral e o Arrascaeta bem melhor tecnicamente. Ponto negativo, toda essa questão tática que eu acho que hoje a gente deveria estar num estágio melhor do que a gente se apresenta. Vamos ver se o Vitor Pereira consegue trabalhar para melhorar isso para a semana que vem.